Pode se acertar um instantinho no seu lugar? Em nome do Senhor Jesus. Já abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 3. Tem a outra com a letra maior que dentro. Apocalipse 3, versículo 14. Apocalipse 3, 14. Aqui nós vamos falar sobre uma das igrejas, uma das 7 igrejas. Só que essa igreja, ela estava vazia. Essa igreja, ela estava vazia. Como assim, pastor? Vazia de pessoas? Não, estava cheia de pessoas. Estava até lotada de gente. Mas estava vazia da presença de Deus. Estava vazia do Espírito Santo. Como a gente vê hoje em dia na maioria das igrejas. Superlotadas. Mas se você perguntar assim, quem aqui é batizado com o Espírito Santo? Se duvidar, conta-se no dedo. Aqueles que teve o dom de serem gerados por Deus. Porque filho é aquele que é o quê? Gerado. Não se pode ser filho aquilo que não foi gerado. Está dando para entender? E nessa igreja diz assim o seguinte, olha só. O que é que o Senhor Jesus, aqui é a palavra de Jesus. Não foi nenhum apóstolo, não foi nenhum dos discípulos que disse isso. Foi o próprio Jesus que falou para essa igreja. E diz assim, ó. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto. Escreve o quê? Isto. Diz o quê? O Amém. E quem é o Amém? É Jesus. É o próprio Deus. A testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de quem? De Deus. Então não é qualquer pessoa que está falando. É qualquer pessoa? É um ser humano de carne e osso como a gente? Negativo. É o princípio da criação de Deus. E diz assim no 15. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fores frio ou quente. Assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha aqui para o pastor. Aí então, porque a gente vê muitos crentes dentro das igrejas, está dentro até da congregação, está dentro até de um templo religioso, mas está apagada, está apagado. Por quê, pastor? Porque ela não está nem quente e nem frio, está morno. Alguém aqui come comida morna? A não ser que tenha algum problema, né? Tipo como foi o caso da missionária que arrancou o dente ontem, tudo para ela tem que ser morno ou frio. Até cicatrizar tem que ser morno ou frio, senão arrebenta esse fogo todinho. Mas fora isso, alguém aqui gosta de café morno? Ou gosta de café frio? Quem gosta de comida fria? Ninguém gosta. Ela não é. Café frio eu não gosto. Misericórdia. Então para ver que eu gostar de tanta coisa fria. Café para mim só presta pelando. Aquele que quando a pessoa bebe desapercebido, vai de vez que chega, arde a língua. Café só presta assim, quente. Assim também é Deus. Assim também é o Senhor Jesus. Ele não quer ninguém morno. Ou é frio, ou é quente. Porque se for frio, ele pode lançar no meio do fogo e esquentar. Porque a brasa do braseiro, ela acende. Ela não é? A brasa do braseiro, mesmo ela estando fria, ela vai se aquecer. E depois do aquecimento, ela vai arder em chamas. Mas o morno não. O morno, ele não se adapta. Nem no meio dos frios e nem no meio dos quentes. Como assim, pastor? Vou citar um exemplo. Tem pessoas que estão na fé, está morna, espiritualmente falando, que ela é assim, no meio dos frios, ela se faz forte, se faz quente. No meio dos quentes, ao invés dela continuar quente, ela se torna fria. Ela morna, ela não tem. Aqui Deus está falando para aquele tipo de pessoa que não tem personalidade.
personalidade própria, que não se definiu ainda na fé, que não sabe o que quer, se quer Deus ou se quer as suas vontades, se quer honrar Deus ou honrar o seu próprio querer. E repara que Jesus ele disse: só porque você não é frio e nem quente, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É por isso que a gente vê muitos crentes que outrora estavam no nosso meio. Quando eu falo no nosso meio, é em todas as igrejas evangélicas. Porque Jesus não veio para placa. Jesus não veio salvar placa de A, de B, de C, de U. Não. Jesus veio salvar pessoas, veio salvar almas. E alma não tem placa. A única placa que uma alma tem é honrar e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e pronto. Está dando para entender? Aí Jesus ele disse: ó, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É por isso que a gente vê pessoas que outrora estavam dentro de uma igreja, de um templo, de uma congregação, e hoje já não está mais, hoje está no mundo. Hoje está onde? No mundo. Por quê? Porque estava morno. E Jesus não aceita nada morno. Ou é ou não é. Ou eu honro a Deus ou eu não honro. Ou eu faço a vontade de Deus ou eu não faço. Eu não posso ficar dentro da igreja indefinido. Que senão mais cedo ou mais tarde, o próprio Espírito Santo vai me remover do seu corpo. O próprio Senhor Jesus vai me expelir do seu corpo. É igual quando a gente come uma comida estragada. Já reparou quando você come uma comida estragada? Quando não dá dor de barriga, a pessoa faz o quê? Vomita. Aquilo que está estragado não permanece no estômago, porque a reação do seu intestino é fazer o quê? É expulsar, é jogar para fora. Assim também é o Senhor Jesus. Então é por isso que toda reunião que a gente faz, eu falo: cuidado com a sua alma, cuidado com o seu plantio, reveja a semente que você está lançando hoje, porque o amanhã vai ser refletido o que você plantar hoje, o que eu plantar hoje. Se eu for uma pessoa que eu só penso em mim, nos meus ideais, e não penso nas coisas de Deus, e não penso em Deus, não penso em guardar minha alma em Deus, mas se não mais tarde, naquele grande dia, quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, eu não vou, eu fico. Por quê? Porque eu me preocupei em cuidar dos meus interesses, dos meus ideais, e esqueci o principal, que é a alma. Ah, pastor, é errado cuidar dos meus interesses? Não, você tem que cuidar dos seus interesses. É um dever seu cuidar. Mas antes dos seus interesses, você tem que colocar Deus em primeiro lugar. Nós temos que colocar o Senhor Jesus. Porque está escrito, ó, buscai ao Senhor, buscai em primeiro lugar, o reino dos céus e as suas justiças. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, a gente tem que ter em primeiro quem? É Deus. Porque se Deus quiser que a gente morra, basta só ele dizer assim, ó: a partir de hoje não vai ter mais ar na terra. Tá bom. Eu quero ver qual vai ser o ser humano que vai ficar vivo. Qual vai ser o ser humano que consegue viver sem o ar, sem respirar. Então é por isso que a gente tem que reconhecer Deus em tudo que fazemos. Isso não significa dizer estar dentro da igreja 24 horas, não. Está todo dia na igreja, não. É a gente reconhecer Deus como Pai. Que é por isso que a humanidade hoje sofre. Por quê? Porque desdenha de Deus, escarneceia de Deus. Volta e meia, se você abrir as redes sociais, volta e meia tem um palhaço. Desculpa até o termo da palavra. Tem um palhaço e uma palhaça brincando com a palavra de Deus, brincando, blasfemando com as línguas estranhas. Mas só que se esquece que tudo que o homem plantar, isso também colherá. Porque Deus, ele fala de Deus, com Deus não se brinque, de Deus não se zomba. Aí depois, não é jogando praga nem maldição, mas quando acarreta uma doença, uma coisa ruim para a sua vida, e diz: ah, é porque Deus não existe. Não é. Então por que brincou com Deus? Ele é amor, mas também ele é justo. Ele é justiça. E isso serve para mim também. Deus, ele é amor na minha vida. Mas também, se eu for injusto com alguém, ele vai pesar a sua testa fiel. A sua mão de justiça vai vir sobre a minha vida também, porque ele é justo. Então não adianta o homem pensar que hoje pisa em um, que hoje desfaz de um, desfaz de outro, que se saiu bem aparentemente naquele momento, que mais cedo ou mais tarde vai vir a colheita daquele plantio.
Vai vir alguém maior do que ele, maior do que ela, e vai fazer igual ou pior do que ele ou ela fez. Então cuidado com o que você tem plantado diante de Deus, porque a colheita é livre, o plantio é livre, o plantio é livre. Eu posso plantar o que eu quiser, você pode plantar o que você quiser, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Porque se não fosse assim, a palavra de Deus era mentirosa. Ele diz que ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para voltar atrás com a palavra dele. Ele diz, tudo que o homem plantar, isso também se fará. Ou seja, tudo que o homem plantar, isso também ele irá colher. Se eu planto maldade, eu colho maldade. Se eu planto bondade, eu colho bondade. Se eu planto amor, eu vou colher amor. Agora, se eu planto ódio, rancor, mágoa, eu vou colher tudo isso para a minha vida. Ódio, rancor, mágoa, brigas, contenda. Está dando para entender? Então cuidado com o plantio. É livre. Você pode plantar o que você bem quiser. Ah, pastor, igual eu já vi muitos falar quando a gente evangeliza, que chama para a igreja. Ah, eu sou muito jovem, principalmente as mulheres. Eu sou muito jovem para aceitar Jesus, eu ainda tenho que curtir a vida. Aí eu vou lá. Fique com sua juventude, curta a sua vida, mas cuidado para a vida não te curtir. Porque o mundo, ele não ama ninguém. Muito pelo contrário. A princípio ele dá tudo o que a pessoa quer. Só para enganar, só para iludir. É igual a teia de aranha. Já viu a teia de aranha? Ela é bonita. Sim ou não? Ela é bonita. A maçã dela é bonita. E aquilo ali cresce os olhos dos outros animais. Mas só com aquela boniteza, aí vem de lá para cá uma mosca. Já fica como? Enganchado na telha. Porque ali tem um grude que encostou, já ficou grudado. Aí vem uma abelha. Como é que ela faz? Fica enganchada. Ou seja, a teia é bonita, mas é uma armadilha. Então não se iluda com nada que é bonito. Às vezes o mundo está te oferecendo algo bonito. Pessoas estão te oferecendo algo bonito, mas é uma armadilha criada por Satanás para destruir a tua vida, para destruir a tua alma. Então cuidado. Nem tudo que brilha é ouro, é relíquia, é joia. Cuidado com a boniteza. Porque o mundo ele é bonito, é ou não é? É bonito. As coisas do mundo são bonitas, são prazerosas para a carne. Mas é uma armadilha para onde? Para a alma. Ela mata, ela envenena a alma e vai matando de pouco a pouco. O veneno mata alguém assim, no estalar de dedo? A pessoa tomou veneno agora, ela vai morrer agora, é isso? Não. Ela pode tomar veneno agora. O veneno vai matando ela ali porque ela vai morrer no mesmo dia. Ou naquela manhã, ou naquela tarde, ou naquela noite. Mas o veneno não mata a senhora para outra, ela começa a passar mal. Ela vai passando mal, vai se esgotando. Dependendo do veneno, né? Que tem veneno que é mortal, é tiro e queda. É bateu, já correu na corrente sanguínea, já era. Mas o chumbinho mesmo, a pessoa não morre na hora. Ou o rato também não morre na hora. Ele anda, cambaleia para um lado, cambaleia para o outro, mas daqui a pouco aparece duro, morto. Assim também é as coisas do mundo para a nossa alma. Assim também são as coisas que nos afastam de Deus, que afastam nossa alma de Deus. É bonita, é prazerosa, não vamos ser hipócritas. Porque o pecado ele é prazeroso, mas para a carne. Mas só que é uma armadilha, é um veneno para a alma, e a alma vai se morrendo, desfalecendo, pouco a pouco, até chegar ao ponto da pessoa não sentir nem mais prazer em ouvir nem sequer um louvor, que dirás em uma igreja. É desse jeito, então cuidado. Cuidado com o alimento que você tem ingerido. Cuidado com o alimento que você tem colocado para a sua alma ingerir. Aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo, aquilo que eu falo, vai refletir na minha alma. Então cuidado. E continuando para encerrar. No versículo 17. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Ah, mas ele disse, rico sou, e não me falta nada, não me falta dinheiro, não me falta alimento, não me falta nada. Mas falta tudo. O Senhor Jesus. Porque quem não tem Jesus não tem nada. E quem tem Jesus tem o quê?
tem tudo. Pode não ter nada humanamente falando. Pode não ser uma pessoa rica. Mas ela tem tudo. Tudo que o ser humano aí fora, tudo que o homem, a mulher, que vive no mundo, praticando as coisas erradas, procuram. O que, pastor? A paz. E essa paz só Jesus é quem pode dar. O mundo não tem paz para dar para ninguém. A paz que o mundo dá é passageira, é momentânea. É naquele momento que está num copo de bebida. É naquele momento que está usufruindo drogas. É naquele ato prazeroso ali. Só naquele momento. Mas depois que acabou, acabou a paz, acabou a alegria, acaba tudo. Aí a pessoa começa a lembrar dos problemas. Aí se angustia, fica depressivo, igual a gente vê muitos ficarem, começa a se mutilar, começa a se cortar porque já não tem mais prazer na vida. O único prazer no momento que está bebendo, que está fumando, que está se drogando. É essa paz que o mundo dá, passageira, só naquele momento. Mas é uma paz destrutiva. A paz que Jesus nos dá, a gente não precisa de droga, a gente não precisa de bebida, a gente não precisa de atos carnais para se sentir em paz. Está dando para entender? Jesus, ele supre as necessidades. Outrora, eu me sentia feliz, eu me sentia bem se eu estivesse bebendo, enchendo a cara. Hoje eu não estou nem aí, por quê? Porque a paz de Jesus está comigo. Ele disse, ó, eu vou, mas deixo-vos a paz. Hoje eu tenho paz, hoje eu tenho alegria. Antigamente eu tinha alegria se eu estivesse na roda com os amigos lá, com fuzil, com pistola, com droga ali no meio, na boca de fumo. Eu era só alegre naquele momento, mas quando eu chegava na minha casa eu não tinha paz, eu não tinha alegria. Se meu cachorro latisse, eu já saía correndo de dentro de casa, saía por dentro do mato pelo fundo da casa. Já desenterrava a pistola ou o fuzil e ia para a boca de fumo, era onde eu sentia paz. Que paz é essa? Paz no meio da guerra? Paz no ato errado? Eu não sei como tem pessoas que ainda se iludem com esse mundo, com tanta destruição que a gente vê acontecer por causa das drogas, da bebida, do tráfico. E ainda tem jovens que se enfiam. E até pais de família também, que se enfiam no meio. Mas sabe o que é isso? É o que diz o livro de Osés, capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E sabe quem mais hoje em dia, se for parar para ver, está sendo destruído? São aqueles que outrora estavam dentro da igreja, pregando, louvando, congregando com Jesus, e hoje preferiram seguir suas vidas, suas próprias atitudes, seu próprio querer, sua própria vontade. E isso é enganoso. A palavra de Deus, ela diz, o coração do homem é enganoso, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O meu coração, ele é mentiroso. É o que Jesus, ele diz. O coração do homem, ele é mentiroso, enganoso, quer dizer mentiroso. Corrupto, está atribuindo a tudo aquilo que não presta. Quando um político rouba, como é que chamam logo ele? De ladrão e o quê? Corrupto. Olha como Deus comparou o coração. O coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Ou seja, o meu coração, o coração do ser humano, ele se apressa para o que é errado, para a corrupção. Ele se apressa para cometer aquilo que é pecado, aquilo que vai nos afastar de Deus. Por quê? Porque ele é carne. Então, por ser carne, ele vai viver segundo o querer e as vontades do quê? Da carne. Então é por isso que a gente deve guardar o nosso coração. Não seguir a voz dele, porque a voz do coração é enganosa. Se não fosse assim, Deus não tinha falado. Porque tem pessoas que falam, eu só faço se eu sentir no meu coração. Cuidado. Às vezes o sentimento que sentir no coração não é um sentimento bom. Para o coração vai ser bom. Ele vai sentir alegria, porque ele é carne. E por ser carne, ele corre para aquilo que é carnal, para aquilo que é da carne. Então cuidado. E continuando para encerrar. No versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo,
em riquezas e roupas brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O que é que Deus disse aqui? Eu repreendo. Mas quando o pastor fala de pecado, a pessoa não vê mais na igreja. Quando o pastor fala, abandona o pecado. Quando o pastor, pregadora da palavra, fala sobre o pecado. Não vou mais na igreja porque aquele pastor, aquela pastora, aquele pregador, está falando da carne. Alguém falou da minha vida para ele, para ela, que agora está falando comigo. Mas só que o próprio Deus disse, eu repreendo e castigo a todos que o quê? Que amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ou seja, seja cuidadoso. Tenha mais cuidado e arrependa-se das velhas práticas. Arrependa-se desse pecado. Arrependa-se desse mau caminho. E seja zeloso. Porque aí eu não vou te repreender e nem vou te castigar. Porque você é zeloso, zelosa. Isso é o que Jesus ele está dizendo. Mas só que o ser humano acha que quando nós abrimos a boca para falar, é o pastor, é o pregador, a pregadora que está querendo impor a vontade dele ou dela na pessoa. Não é. É a palavra de Deus. Pega a Bíblia do Padre, nesse mesmo capítulo, nesse mesmo versículo, vai estar lá falando a mesma coisa. Então como é que foi o homem que inventou? Será que está todo mundo errado? Será que está as duas Bíblias erradas? Porque tem a mesma palavra em uma, tem na outra. Mas só que o diabo, ele ilude tanto a mente do ser humano, que ele coloca dentro da pessoa o seguinte, não ouve não. Isso aí não é para você não. Ele não sabe de nada, está querendo mandar na tua vida. Aí a pessoa, por ser orgulhosa, ninguém manda em mim, nem meu pai, nem minha mãe manda em mim, vai ser pastor que vai mandar. É ruim, hein? É assim ou não é? Aí a pessoa vira as costas para Jesus e sai. Aí ele sofre, padece, quebra a cara. Quando chega numa situação difícil, no fundo do poço, o Senhor me ajuda. Aí lembra de Jesus. Isso quando tem tempo. E quando não tem tempo? Como eu já vi muitos jovens. Como foi o caso de um que cresceu praticamente junto com a gente, ali em Camaçari, no Ito. Andava com a gente, fazíamos a obra juntos, subíamos os montes juntos, até o momento de lazer, a gente saía junto para a praia, para rios. Se afastou da igreja, se afastou de Jesus, foi viver no mundo, começou a beber, fumar, a fazer as coisas erradas. Voltou a jogar capoeira, nada contra, porque o esporte é bom para o corpo e para a alma, deixa a pessoa mais sadia. Mas numa dessas rodas de capoeira, ele tomou um ataque, um golpe de capoeira, e caiu de mau jeito por cima do pescoço e morreu na hora. E aí, para onde que foi aquela alma? Se naquele momento ainda que ele estivesse agonizando e desse tempo dele se arrepender, Jesus salvou. Mas se não deu tempo? E se não deu tempo de se arrepender? De se voltar para Jesus? É isso que eu quero que você entenda. Há caminho que para os nossos olhos parece ser bom, mas é condenável à morte. Morte do quê, pastor? Da alma. O corpo ele tem prazo de validade, mas cedo ou mais tarde ele vai voltar para o pó. A gente não sabe o dia nem a hora, mas a gente sabe que mais cedo ou mais tarde o nosso corpo vai voltar para o pó, porque do pó viemos, para o pó voltaremos. Mas a alma ela é eterna. Eu não estou falando aqui para você ser crente. Não estou falando aqui para você ser santarrão, santarrona, não. Eu estou falando para você ter cuidado com a sua alma. Porque ela é eterna. Não brinque com a sua alma, não negligencie a salvação. A sua alma, ela é eterna. Ou ela vai sofrer eternamente
no lago de fogo e enxofre, ou ela vai viver eternamente no reino de Deus, aonde não tem ódio, rancor, ressentimento, nenhum sentimento ruim, porque lá não entra a carne, só entra a alma. Porque o sentimento ruim é por causa da carne, é por causa dos desejos carnais, é por causa da vontade do homem, não é a vontade de Deus. Então, quando nós morremos, nós voltamos ao modo de fábrica. Vamos dizer assim, vou traduzir para o português. A gente volta ao modo de fábrica, é igual um celular. Você compra um celular na loja, ele vem limpinho, novinho, é ou não é? Não tem nada nele, só os aplicativos padrões. Aí você vai botando suas coisinhas. Aí bota o WhatsApp, bota o Facebook, bota o Instagram, bota o TikTok, bota mais o quê? Bota o Telegram, mais o quê? O Kawaii, aí bota lá o aplicativo da operadora, aí bota lá o aplicativo do seu banco. Você vai botando suas coisas nele. Aí se você for botando e não for apagando as coisas, for só armazenando, vai chegar uma hora que aquela memória vai fazer o quê? Encher. Aí você vai ter que apagar. Aí se não conseguir, mesmo assim o celular estiver travando, você vai ter que fazer o que com o celular? Fazer um backup. Botar ele para voltar ao modo de quê? De fábrica. Assim é a alma. Assim somos nós. Quando nós morremos, nós voltamos ao modo de origem. Uma alma. E essa alma, ela é eterna. Ela não tem prazo de validade. Ela é por toda eternidade. E cabe a mim. Cabe a você. Cabe a cada um de nós. Escolhemos hoje para onde a nossa alma vai. Se eu escolho Deus, a minha alma vai caminhar lado a lado com Ele. Se eu escolho os desejos da minha carne, do mundo, a minha alma vai caminhar lado a lado com o quê? Com o mundo. Não tem meio termo. Se eu agrado a Deus, eu desagrado ao mundo. Se eu agrado o mundo, eu desagrado a Deus. Porque a palavra de Deus, ela diz: a amizade com o mundo constitui-se inimizade com Deus. A amizade com Deus constitui-se inimizade com o quê? Com o mundo. Porque o mundo não aceita aquilo que Deus quer para a nossa vida. Como também Deus não aceita aquilo que a gente quer com o mundo. Está dando para entender? Deus, ele respeita a nossa decisão. Mas dizer que ele vai aceitar, naquele grande dia, aquela alma que só viveu fazendo as coisas contrárias à sua vontade, é ruim. Ele é amor, mas também é o quê? Justiça. Então cuidado com o plantio. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. O homem quer plantar tudo que bem quiser e entender. Quando eu falo homem, é os dois sexos, tanto homem como mulher. Quer plantar o que bem quiser entender, mas na hora da colheita não quer colher os frutos. Acha ruim, reclama. Blasfema até contra Deus. Ah, Deus não existe, porque se Deus existisse, isso não teria me acontecido. Se Deus existisse, Ele não deixava isso vir para a minha vida, nem para a minha família. Não é. Deus, Ele existe. Mas só que Ele é justo. O que eu plantar, eu vou colher. Quer queira ou não. Volto e repito. O plantio é livre. Agora a colheita é obrigatória. Continuando. Mais uma vez. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e o quê? E bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele o quê? Comigo. Ou seja, Deus ainda dá uma oportunidade para quem é morno. Ó, estou batendo. Hoje Deus está batendo na porta de alguém. Talvez seja na minha porta, que é a minha alma. Talvez seja na sua porta. Talvez seja na porta de alguém que está na sua casa nesse exato momento ouvindo essa palavra. E ele está dizendo: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, não adianta só ouvir, tem que ter uma ação, tem que se levantar e abrir a porta. E ele diz, ó: entrarei em sua casa, ou seja, na sua vida, no seu lar, no meio dos teus familiares,
Com ele cearei e ele comigo. Ou seja, eu vou estar com ele e ele comigo em todos os momentos. Porque me abriu a porta, aproveitou a oportunidade, se arrependeu. Então eu vou entrar e vou estar com ele ou com ela em todos os momentos. Quer seja no momento bom ou no momento ruim. Mas se for o contrário, pastor, se eu ouvir a voz, se eu ouvir Jesus batendo na porta e eu não abrir, Jesus vai sair daquela porta e vai para outra. E vai bater. Se o outro abrir, aproveitar a oportunidade, Deus vai entrar e vai mudar toda a história. E aquele que não ouviu, pastor? Ao invés de Jesus estar com ele em todos os momentos, a pessoa vai estar sozinha. Sozinha. A mercê do inimigo. A mercê do mundo. Assim é a palavra. E muitos não gostam. Muitos não gostam de ouvir a verdade, que é a palavra de Deus. Muitos até criticam. Você pode ter certeza que em algum lugar aqui tem alguém criticando essa pregação. Mas eu não estou nem aí, eu não estou aqui para agradar homens, estou aqui para agradar a Deus, para fazer o que Deus manda. E é isso que Deus hoje ele sente falta dos profetas, igual a João Batista, que perdeu a sua cabeça por pregar a verdade, por pregar contra o pecado. De profetas, igual Elias, que não se corrompeu, que não se rebaixou a um decreto de um rei louco e uma rainha adúltera, prostituta, chamada Jezabel, e um rei louco chamado Acabe. Mas sim permaneceu firme e forte com aquele ordenar que Deus mandou. Deus está sentindo falta de pessoas igual a Pedro. Pedro, se você for procurar o significado do nome Pedro, quer dizer pedra, quer dizer rocha. Ou seja, pessoas fortes, igual a Pedro, que não se corrompeu, que até na sua morte, qual foi a morte de Pedro? Morte de cruz. Pedro morreu crucificado igual a Jesus, só que no ato da morte, no ato de crucificar Pedro, Pedro falou assim: olha, eu não sou digno de ser crucificado igual o mestre, então me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer do mesmo jeito que o mestre. Hoje em dia, pastores estão se corrompendo. Tu falou que me arrebentou de onde você falou, sabe? Pastores se corrompendo por causa de dízimo e oferta, deixando de pregar a verdade. E por causa disso, desses falsos profetas, milhares de almas têm ido para o inferno por causa de um falso sacerdote. Porque tem pregado a palavra, usado a palavra não como plano de salvação, mas plano de ganho de dinheiro. Eu digo e repito, várias vezes eu falo isso, desde o começo da igreja. Eu não ligo para a multidão. Pode ter uma pessoa aqui assistindo o culto. Eu vou fazer o culto como se a igreja estivesse lotada. Porque meu compromisso não é com quantidade. Meu compromisso é a qualidade. E qual é a qualidade? Qualidade é essa que quem dá é o Espírito Santo. É Deus. De que adianta ter uma igreja lotada? Ter uma igreja lotada, abarrotada, com gente na rua. E é uma fofocaiada terrível. É uma contenda terrível, é uma briga terrível. É um querendo puxar o tapete do outro, é um querendo ser melhor do que o outro. É assim ou não é? Eu digo que eu já fui pastor de igreja grande, ministério grande, que era uma contenda terrível. Era uma invejaiada terrível. Uma brigalhada que só Jesus para ter misericórdia. Deus, ele não quer quantidade. Deus, ele quer qualidade. Deus, ele não olha para o teu dízimo. Ele não olha para a tua oferta. A única oferta que Deus olha é o que você tem entregado para ele aqui, ó, no altar. Será que é tua oração? Será que é a tua entrega? Quando eu falo entregar no altar, não é dinheiro não. É espiritualmente falando. Será que o que você tem apresentado no altar é a oferta de Abel? Ou é a oferta de Caim? Como assim, pastor? Oferta de Abel e Caim. A oferta de Abel foi perfeita. E Deus aceitou, aprovou aquela oferta. Por quê? Porque Abel deu o seu melhor. Quando nós falamos de dar o melhor para Deus, não é financeiramente falando, mas é espiritualmente falando. Melhor o quê, pastor? O melhor louvor, a melhor oração.
melhor oração não é aquela que é muito bonita, muito pomposa, não. A melhor oração é aquela que sai de dentro do coração, que sai do fundo da alma. Mesmo a pessoa não sabendo falar e nem orar. Essa é a oração que agrada a Deus. Aquela que está no mais íntimo do teu ser. Não precisa você ser eloquente nas palavras, falar bonito. Não. Só basta você ser sincero. Ser sincera para Deus. Essa é a oferta perfeita que Deus nos pede. Agora tem pregadores hoje que não pregam mais desse jeito como o pastor está pregando aqui agora. Por quê? Porque se pregar dessa forma, vai perder um dizimista, vai perder um ofertante e não convém ao bolso dele, ao caixa dele. Para mim, tanto faz, tanto fez. Estou nem aí para dízimo. Não fui chamado para ganhar dízimo. Fui chamado para ganhar almas. O chamado que Deus me confiou foi pregar a palavra e ganhar almas para o reino dos céus, para o reino de Deus. Gosto quem gostar. E quem me conhece sabe que eu sou dessa linha de raciocínio desde o começo. Estou igual o Giló, não muda o meu gosto. Posso ser cozido com o que for. O meu gosto é o mesmo, não muda. Então Jesus ele está batendo na porta. Cabe a gente abrir. E deixar ele entrar e transformar e mudar a nossa vida. E mudar a nossa história. E diz mais, no 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente com quem? Comigo. Aonde que vai se assentar? No trono. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. É qualquer trono? É qualquer cadeira? É para qualquer um? É para quem quer? É para quem pode? Não, é para quem vencer. Foi o que Jesus disse. Para quem vencer o quê, pastor? Vencer o mundo. Para quem vencer o quê, pastor? Vencer a sua própria vontade, a sua própria carne, o seu próprio desejo. Para quem vencer os desejos deste mundo, ficar fiel até o fim. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz o quê? Às igrejas. Fecha a tua Bíblia e dê uma salva de palmas bem forte para Jesus. Copo com água, por favor. No copo mesmo, aquele copo que está lá. Aquele é no meu que eu bebi ontem de ontem. Ao que venci, assim como eu sentei no trono do Pai, esse também se assentará comigo no meu trono. Sabe o que quer dizer trono? Quer dizer reinado. Ou seja, vai reinar comigo eternamente. Vai estar comigo eternamente. O que eu fizer vai fazer. Vai se assentar no meu trono e vai louvar, vai agradecer o nome de Deus por toda a eternidade, em um lugar onde não tem maldade, onde não tem ódio, onde não precisa se de comida, de roupa. Onde que não precisa de nada daquilo que a carne tem necessidade. Está dando para entender? Olha que magnitude se assentar no trono de Jesus com Ele. Reinar por toda a eternidade com Jesus. É difícil? É. É difícil a gente fazer o que agrada a Deus e desagradar a nós mesmos? É. As nossas vontades? É. Mas é necessário. Porque não terá vida com Deus aquele que não renunciar ao mundo, aquele que não renunciar à sua vontade. É desse jeito. Não tem essa que depois que morrer vai para um lugar chamado purgatório, para se limpar, se preparar, para depois ir para o céu e estar lá com Jesus. Não, acabou, morreu, segue seu juízo. Morreu, segue seu juízo. Só existe duas portas, porta estreita e porta larga. Foi o que Jesus disse. A porta estreita, ela é dolorosa, mas é a porta que conduz à salvação. A porta larga, ela pode tudo, ela aceita tudo, mas é a porta que conduz à perdição eterna da alma. Simples assim. Eu escolho qual porta que eu vou entrar. Ou pela estreita, a estreita é dolorosa, dói como dói.
ou pela estreita, ou entro pela porta larga, que eu posso tudo, posso beber, posso fumar, posso roubar, posso traficar, posso mentir, posso trair minha esposa, posso fazer o que eu bem quiser entender, posso tudo. Mas, naquele grande dia, eu não vou poder entrar nos céus. Jesus vai olhar assim para mim, espera aí, olha lá, deixa eu abrir aqui. Aí vai abrir o livro da minha vida, né? Aí vai. É o seguinte, seu nome não está aqui no livro da vida, não. Apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço. Vá para lá, vá para a esquerda. Aonde estão os bodes e os cabritos, vá para lá. É o que diz a palavra. É desse jeito, eu posso tudo aqui na terra. Só não vou poder entrar no céu naquele grande dia. Então cuidado com o plantio. Para que naquele grande dia Jesus não virá e dizer: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. A palavra maldito, para quem não sabe, quer dizer amaldiçoado. Já pensou? O Senhor Jesus virá assim: sai daqui, amaldiçoado, que eu não te conheço, seu nome não está aqui. Então se não está aqui, você não é minha. Você não é minha ovelha. Você é bode, é cabrita, para lá, ó. Não é para cá não, é para lá. Mas para aqueles que se acharem no nome escrito no livro da vida, Jesus vai dizer assim, ó: vinde, benditos do meu Pai. Ou seja, venha abençoados do meu Pai. Venha abençoadas do meu Pai. Eis a diferença: céu ou inferno, vida ou morte. Você tem a escolha. Nós temos a escolha. Amém? Quem entendeu a palavra? Então fica de pé e mais uma vez bem forte sua palma para Jesus.